Bom, vamos lá. Vou esperar mais a turma não. Vamos começar, a gente vai gravando aqui a aula. Tá me ouvindo aí direitinho, Vitória? Oi, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Vamos começar aqui, então não vou esperar a turma, não. Vamos lá para a gente dar um andamento aqui. A aula vai ser gravada mesmo, depois a turma acompanha. Bom, então vamos lá. Vê para mim se compartilhou direitinho o slide. Compartilhou? Opa. Sim. Compartilhou? Tá passando? Não. O que está aparecendo para você aí? Anestésicos? Não. Não? Não estou entendendo. Agora mudou. Aqui você consegue ver anestésicos, não consegue? Aham. Se eu abrir ele aqui, consegue ver? Sim. Passou para o próximo? Não. Não, continua no mesmo, né? Eu acho que está tendo algum problema, o Zoom não está passando os slides. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar nessa tela aqui mesmo, tá bom? Tá dando para ver direitinho? Tá. Então, vamos lá. Nossa aula de química farmacêutica e medicinal. Vamos falar sobre anestésicos. Bom, nós temos aí uma classificação de anestésicos em duas classes, né? Locais e sistêmicos. Os locais vão bloquear a condução dos impulsos nervosos para pequenos procedimentos, né? Odontológicos, dermatológicos, aqueles que são necessários cirurgia, o que a gente chama de anestesia local, né? Pequenos procedimentos, pequenas cirurgias, procedimentos menos invasivos. Esses são anestésicos locais, bloqueiam reversivelmente, obviamente, né? A geração e a condução de impulsos nervosos através da fibra nervosa. Utilizados para abolir a sensação de dor em regiões do corpo em que vai ser feito algum procedimento invasivo, né? Corte. Então, são muito utilizados a lidocaína. Os locais provocam perda reversível da percepção sensitiva numa área restrita do corpo, bloqueando a geração e condução dos impulsos nervosos em todas as partes do neurônio com as quais entram em contato sem causar lesão estrutural, não causam lesão. Então, nós temos o que a gente chama de anestésico geral e anestésico local. Os anestésicos gerais têm ação no sistema nervoso central, agem no corpo todo, causam perda de consciência, são essenciais, é essencial a manutenção das funções vitais, né? O monitoramento das funções vitais com aparelhos aí específicos como monitor cardíaco, oxicapnógrafo, causam altas alterações fisiológicas, é perigoso para o paciente no estado de saúde precário, tanto que passam por uma avaliação pré-anestésica os pacientes, né, para tomar esse tipo de anestesia. E o uso no paciente não cooperativo é possível, porque se aplica nele e ele é injetável, e o paciente vai perder a consciência. Agora, local vai agir só nos nervos periféricos, uma área restrita, a consciência não se altera. Em geral, não é necessário o cuidado com funções vitais, porque é muito localmente a ação, né? A alteração fisiológica muito baixa, é muito seguro, e é impossível você fazer o procedimento no paciente não cooperativo, porque ele continua lúcido, né? Como que a gente classifica os anestésicos locais? Ésteres do ácido benzoico, como butacaína, a cocaína, né? Não é utilizado com essa finalidade, mas tem o efeito. Benzocaína, hexilcaína, piperocaína e tetracaína. Ésteres do ácido paraminobenzoico. Cloroprocaína, procaína e propoxcaína. Amidas, bupivacaína, articaína, etidocaína, lidocaína, mepivacaína e prilocaína. Vamos lá, qual éster é mais utilizado? Não sei se vocês conhecem aí, mas é a benzocaína, para anestésico, principalmente odontológico. Éster do ácido paraminobenzoico, a procaína, e a amida é a lidocaína. São os anestésicos mais utilizados. Procaína, benzocaína e lidocaína. A cocaína foi o primeiro anestésico local descoberto,
né, da extração, né, direta das folhas da coca, mas foi identificado esse potencial como anestésico local, realizada anestesia tópica e mucosa nos olhos, mas ele parou de ser usado porque tem uma ação, apesar de ser um efeito anestésico tópico, ele tem uma absorção grande, acaba tendo um efeito sistêmico considerável, né? Porque ele é utilizado dessa forma, né? Como droga de abuso. Mas a partir dela foi produzida a benzocaína e depois a lidocaína, a procaína. Então, a partir de um foi produzindo os outros, a partir de hemissíntese. Então, ela foi importante na síntese, né? Na hemissíntese, a partir dela, por modificações estruturais, né? Engenharia molecular, transformando essa substância em uma substância mais segura. Ok? Então, nós vamos ter os ésteres e as amidas. Okay? A lidocaína aí como a amida mais importante, a benzocaína e a procaína como os ésteres mais importantes. Ésteres do ácido benzoico, a cocaína. Éster do ácido paramino benzoico, a procaína. Observem que eu tenho um grupo farmacofórico que foi modificado, ó, o anel foi aberto, tá vendo? Na cocaína a gente tem o anel piperidínico, que a gente não tem na procaína mais. Aí diminui o efeito sistêmico sobre o sistema nervoso central. A lidocaína e a bupivacaína já são amidas. São os 4 mais importantes, tá? Lidocaína, bupivacaína, procaína e benzocaína. Local de administração. Anestesia infiltrativa, como utilizada em odontologia, né? Aplica anestesia para que ela tenha um efeito tópico ali no local. Uma absorção pequena, muito pequena. E temos a peridural, que é aquela que a gente sabe que tem um efeito da cintura para baixo, né? Porque ela é aplicada na medula espinhal, também chamada de RAC, né? Então tem a peridural e tem a RAC, que é feita diretamente na medula espinhal, e vai causar um bloqueio das fibras nervosas, da condução, geração e condução do impulso nervoso, causando anestesia dos membros inferiores e de tudo que está da cintura para baixo. Se for um procedimento realizado da cintura para cima, esse procedimento não pode ser feito assim. Tem que ser anestesia geral, né? Ok? Então, aqui a peridural e a raquidiana ainda é uma anestesia local. Apesar de ter um efeito numa área grande, é uma anestesia local porque não age sobre o sistema nervoso central, né? Se for uma cirurgia da cintura para cima, tem que ser geral. Absorção. São inviáveis por via oral, tem que ser injetável. Se propagam por difusão. Meia-vida plasmática varia de acordo com a estrutura química dessa substância, dessa droga. A concentração é um fator determinante e associação e depósito em camada lipídica altera esse efeito, né? Aumentando o efeito aí. São depositados em camada lipídica em tecido gorduroso. Os anestésicos locais são bases fracas, com pKa de 7,5 a 9,5. E isso é importante para a sua local, para a sua ação local, né? A partir da aplicação da administração, elas precisam de se tornar, olha só, uma base não ionizada aqui, para atravessar uma barreira lipídica, que é a bainha nervosa, para, né, ter um equilíbrio ácido-base aqui para agir na membrana nervosa. Então, é importante essa ação, né, para que essa ação ocorra, é necessário que eu tenha a ionização dela. Então, esse pKa é importante nesse sentido. Quanto maior a perfusão sanguínea, maior a distribuição. Então, é muito comum a gente ter os anestésicos junto, os tópicos, né, locais, junto com um vasoconstritor, para diminuir a perfusão sanguínea e também para diminuir a ação, o sangramento nos cortes, né? Então, tem esse sentido duplo, tem esse efeito duplo, mas principalmente para diminuir a perfusão sanguínea, para que o efeito seja bem concentrado ali, bem tópico mesmo, bem local. As proteínas plasmáticas, aí, elas são carregadas, né, na albumina, alfa-globulina e gama-globulina. A administração com vasoconstritores vão, então, aumentar, né, com vasoconstritores, né, vão aumentar essa potência aí devido a essa ação superdistribuição. Características clínicas. Potência está relacionada à lipossolubilidade. Quanto maior a lipossolubilidade, maior a potência. Quanto maior a potência, maior a toxicidade.
A duração está relacionado com as ligações proteicas. Então, quanto maior a ligação proteica, maior o tempo de ação. E eu tenho um período de latência que está relacionado com a ionização. Então, como vocês podem ver aqui na figura passada, a latência vai estar relacionada com essa ionização. Então, eu vou ter um período de latência e um período de ação mesmo da substância. Como funciona? Qual a mecanismo de ação? Bloqueiam a geração e a condução do impulso nervoso no axônio através da diminuição ou impedimento transitório das membranas excitáveis ao sódio, ao íon sódio, normalmente provocado por uma leve despolarização de membrana. Então, ele altera, essas substâncias vão alterar a excitabilidade das membranas ao sódio, fazendo com que eu não tenha condução e também bloqueando a geração do impulso nervoso. Com isso, eu não tenho propagação da sensação de dor, né? E tem vários pontos de interação, ó, né? Então, assim, olha a procaína, por exemplo, eu tenho uma ligação eletrostática, transferência de cargas, outra ligação eletrostática, ligações de hidrogênio, Van der Waals, eletrostáticas, Van der Waals. Então, a ligação no receptor é muito específica e muito eficiente. Então, essas drogas são produzidas de uma maneira com que ela acompanha e respeita muito o desenho dos receptores que são específicos, né? Levando aí a esse desenvolvimento desse efeito muito pronunciado, que é o efeito de anestesia. Relação da estrutura-atividade com aquele grupo farmacofórico. Nós temos um grupo anestesiofórico local, tem um grupo aromático, com as propriedades lipofílicas que a droga precisa ter. Tem uma cadeia intermediária, que separa a porção hidrofílica e hidrofóbica, que pode ser amida ou éster, como a gente viu. E o grupo amino terminal, que é a amina terciária ou quaternária, que confere característica hidrofílica. Ó, radical aromático, cadeia intermediária e amina. Vamos pegar uma para a gente ver? Olha aqui, ó. Radical aromático, cadeia intermediária, grupo amina. Ó, radical aromático, cadeia intermediária e grupo amina. Vamos ver de novo. Radical aromático, cadeia intermediária e grupamina. Ó, radical, cadeia intermediária e grupamina. Estão vendo? Essa é a característica principal. Ó. Aqui está o contrário, né? Ó, radical aromático, cadeia intermediária e grupamina. Só está invertido, né? Radical aromático, cadeia intermediária e grupamina. Só está invertido. Mas é a mesma coisa. Possível alteração esotérica em algum grupamento do grupo anestesiofórico pode causar uma grande relação, uma grande alteração da relação estrutura-atividade, fazendo com que perca o efeito ou aumente muito o efeito. Então, tem que ter um equilíbrio nas porções hidrofílicas e hidrofóbicas para que o efeito seja mantido. O carbono do éster ou da amida vai adquirir carga parcial positiva e o grupo na posição para do anel fenólico vai aumentar a polarização, levando a esse efeito mais pronunciado, né, da anestesia local. Okay? Então, temos anestésicos. Claro que a concentração também vai ser muito importante. E quanto mais bloqueios, né? Então, você vai fazer um procedimento odontológico, por exemplo, o dentista não te dá um ponto de anestesia. Ele vai bloqueando em volta do procedimento, né? São vários. E concentrações pequenas. Né? Essa carga negativa desse oxigênio e a carga positiva desse carbono terciário, quaternário. Pessoal, caiu, né? Tá me ouvindo de volta, Rafaela? Vitória? Sim. Caiu, ele caiu aqui, deu uma travada na internet. Vamos lá, de onde eu parei. O que está acontecendo?